O ciclo da vida para a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, oferece uma visão consoladora e lógica sobre o ciclo da vida que resume esse entendimento, atribuída a Kardec: é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, com base na lei de progresso e reencarnação. Por que nós nascemos? Vamos falar da finalidade principal. Nascemos, ou reencarnamos como espíritos imortais em um corpo físico, com o objetivo de evoluir e progredir moral e intelectualmente. A Terra é vista como uma escola ou um mundo de provas e expiações que oferece as condições e os desafios necessários para o aprimoramento do espírito. A cada encarnação, temos a oportunidade de cumprir uma missão ou tarefa específica. Como resgatar débitos de existências passadas, corrigindo faltas e reparando o mal que tenhamos praticado, com base na lei de causa e efeito. Desenvolver virtudes e qualidades que ainda nos faltam. Vivendo na Terra tem-se a oportunidade de trabalho e aprendizado intensivo. Como espírito unido ao corpo físico, interage com o meio e com outros espíritos. Vivemos exercendo nosso livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolhas, que define o nosso caminho e as consequências que virão, sejam de progresso ou de novas provas. O tempo que passamos no corpo físico é essencial para que possamos trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos espíritos melhores. Contribuir para o progresso coletivo e a harmonia do universo. Morremos para retornar ao lar espiritual. A morte, para o espiritismo, não é o fim, mas sim uma passagem ou um retorno à verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. É o processo de desencarne, onde o espírito se desliga do corpo físico, que cumpriu sua finalidade e se desgastou, seja pela idade, por doenças, por acidente, ou outro motivo. Morrer é um fenômeno natural e necessário do ciclo evolutivo. O corpo físico é um instrumento ou vestimenta temporária que se deteriora, mas o espírito é imortal. No plano espiritual, o espírito pode fazer um balanço da vida que findou, avaliando o que aprendeu e o que falhou. Planejar a próxima encarnação, escolhendo as provas e a família que o ajudarão a continuar seu progresso. Em suma, nascemos, vivemos e morremos sucessivas vezes porque somos espíritos em constante evolução, utilizando a reencarnação como um mecanismo divino e pedagógico para alcançar, gradativamente, a perfeição. A lei de causa e efeito e o planejamento reencarnatório são pilares da doutrina espírita que explicam a aparente desigualdade da vida e dão sentido ao sofrimento. A lei da causa e efeito nada mais é do que a lei de ação e reação. Para cada ação uma reação. É a máxima que Jesus nos ensinou, a cada um, segundo as suas obras. A lei de causa e efeito é a lei moral que estabelece que toda ação, toda causa, gera uma consequência, um efeito, que recai sobre o próprio agente. Ela se assemelha à lei de ação e reação da física, aplicada ao campo moral. Tem por finalidade, não uma punição ou vingança de Deus, mas sim um mecanismo pedagógico e educativo. Ela serve para nos fazer sentir o mal que praticamos e nos impulsionar ao arrependimento, à reparação e ao progresso moral. Essa lei é a justiça perfeita, que garante que nada acontece por acaso. Nossas dificuldades atuais, sejam elas doenças, perdas, desafios são, em grande parte, o efeito de escolhas ou ações inadequadas cometidas nesta ou em vidas passadas. A lei de causa e efeito equipara-se à semeadura e colheita.
O Espiritismo utiliza a analogia da semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolher nossas ações, pensamentos e palavras. A colheita é a lei de causa e efeito, as consequências que inevitavelmente colheremos, sejam elas boas ou más. O bem e o mal. A lei opera para o bem e para o mal. Causas negativas, ou seja, os débitos, resultam em sofrimento, as expiações, ou em provas para testar o progresso conquistado. Causas positivas, ou seja, os créditos, resultam em alegrias, oportunidades e paz de consciência, os méritos. Atenuando os efeitos da lei de causa e efeito. A grande misericórdia desta lei é que o espírito pode amenizar ou reparar seus débitos, através de arrependimento sincero. Reparação do mal causado, se possível. Boas obras no presente, que são a caridade, que é o amor ao próximo. O planejamento reencarnatório é o roteiro de uma nova vida na Terra, traçado no mundo espiritual, que visa oferecer ao espírito as melhores condições para o seu progresso, em consonância com a lei de causa e efeito. No momento de planejar a reencarnação, nosso espírito pode participar. Mas, esse grau de participação do espírito no seu planejamento depende de sua evolução. Espíritos elevados planejam a maioria dos detalhes, muitas vezes escolhendo missões de grande utilidade para a humanidade. Espíritos comuns contam com a assistência e orientação de espíritos superiores, mentores espirituais, para traçar o plano. Eles escolhem o gênero das provas que precisam para resgatar débitos ou desenvolver virtudes. Espíritos imperfeitos podem ter o seu caminho traçado pelos benfeitores, como uma criança que necessita de um roteiro mais rígido para o seu próprio bem. É bom que se esclareça que o planejamento não define o destino de forma determinística, mas estabelece o cenário e as oportunidades principais. Planejamento reencarnatório. Existem alguns elementos previstos que incluem família e relações, a escolha de pais, irmãos e espíritos com os quais é preciso se reconciliar, resgatar débitos ou fortalecer laços de amor. Provas e expiações, ou seja, os grandes desafios morais, como a pobreza, a doença, a perda de entes queridos, ou a convivência com adversários. Talentos e aptidões, assim, quais faculdades intelectuais e físicas que serão desenvolvidas para o cumprimento de uma missão ou tarefa. Tempo e local, o período e o ambiente social geográfico que serão mais propícios ao aprendizado necessário. É importante ressaltar que o planejamento não anula o livre-arbítrio durante a vida, são eles. Previsão do gênero. O espírito escolhe o gênero da prova, por exemplo, viver na pobreza, mas os detalhes são consequências de suas ações e escolhas durante a vida. Flexibilidade. O planejamento é um roteiro, não um destino inflexível. O espírito pode fracassar ou triunfar sobre as provas, cumprindo o total ou parcialmente. Suas decisões e atitudes diárias alteram o percurso. A compreensão desses dois temas, causa e efeito, e planejamento reencarnatório, traz serenidade, pois transforma o sofrimento de uma injustiça cega em uma oportunidade de aprendizado e quitação de débitos. Isso, meus amigos, é apenas um pouco do muito que aprendemos com a doutrina espírita. Se você tem perguntas e gostaria de saber mais, deixe sua pergunta escrita abaixo e no próximo vídeo posso estar lhe trazendo respostas às suas dúvidas. Fique bem e até a próxima oportunidade.